Estamos de volta com o nosso encontro semanal que traz para você as notícias da Justiça Federal da Primeira Região. Confira! Justiça Federal de Roraima determina que sejam gravados os testes de aptidão física nos próximos concursos da Polícia Federal daquele estado. Quem são os novos juízes federais que chegam ao Judiciário Brasileiro em 2015? E o que a sociedade pode esperar destes novos magistrados? Está no ar Inteiro Teor, um programa do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Em Roraima, a Justiça determina que a Polícia Federal grave em vídeo os testes de aptidão física dos seus próximos concursos. Devido a frequentes questionamentos com relação aos resultados destes testes, a decisão pretende dar maior segurança jurídica para a instituição e para os candidatos. Confira na reportagem. Uma prova que exige preparo, força, concentração e agilidade. Assim é o teste de aptidão física, também conhecido como TAF. Trata-se de uma avaliação que é aplicada normalmente para candidatos aprovados na prova escrita de concursos na área da segurança pública. O exame geralmente exige que o candidato faça barras, abdominais, corra e realize outras atividades de esforço físico. Anderson já passou pelo teste 2 vezes, uma em 2008, quando foi aprovado no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal, e a outra quando passou para delegado em Santa Catarina. O teste ele passa a ser tranquilo a partir do momento que você já vem executando uma preparação simultânea com a parte teórica, previamente à prova objetiva, e isso faz diminuir a tensão no momento da execução do teste físico, porque você já executou diversos simulados prévios, né, à data da prova, e isso ajuda a amenizar toda a parte, aquela parte que exige uma certa atenção do candidato no momento da execução dos exercícios. A experiência de Anderson foi positiva. Nas 2 ocasiões, ele conseguiu concluir as provas físicas com sucesso. Na época, os testes foram filmados de acordo com o previsto no edital, e isso, segundo ele, trouxe um pouco mais de tranquilidade aos candidatos. Essa orientação de previsão editalícia nos certames em que você precisa ser filmado os testes, traz sim uma segurança ao candidato, até para você garantir a isonomia de todos que estão ali prestando o teste físico, né? E com certeza são direitos previstos na nossa Constituição, o direito do contraditório, da ampla defesa, que com a filmagem eles são substancialmente materializados no caso concreto. Acontece que nem sempre os testes físicos são filmados, o que acaba gerando questionamentos por parte dos candidatos. Em Roraima, no último concurso para o cargo de agente da Polícia Federal, foram denunciadas algumas irregularidades. Os candidatos não teriam tido acesso às marcações e índices alcançados. As informações ficaram restritas à banca examinadora. Além disso, há relatos também de contagem indevida da quantidade de barras executadas, permanência por tempo maior do que o necessário no exercício, além de outros problemas. Diante das denúncias, o Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a União, pedindo a adequação dos futuros concursos públicos realizados pela Polícia Federal. Solicitou que os próximos testes sejam filmados e que o acesso do público aos locais de prova seja permitido. A juíza federal da 2ª Vara de Roraima, Clara da Mota, foi quem analisou o caso. A decisão foi no sentido de condenar a União a produzir uma filmagem desse teste de aptidão física. Então, desse modo, a gente permite o controle do público em relação à execução da prova, o candidato tem uma possibilidade maior de impugnação e de recurso, e a medida acaba hoje não sendo uma medida tão cara, porque os equipamentos de mídia e a possibilidade de filmagem, hoje em dia, ela está amplamente disseminada. Então, a decisão foi no sentido de obrigar a realização da filmagem e permitir o acesso do público ao local de prova. A decisão vale apenas para o estado de Roraima, mas no Distrito Federal, por exemplo, o Ministério Público Federal também já recomendou a gravação do teste de aptidão física. Aqui tramita um inquérito civil que trata especificamente desse último concurso,
como há previsão de gravação das 3 provas, mas não da corrida, o MPF apenas recomendou à Polícia Federal que proceda nos próximos concursos a filmagem ou a utilização de chip ou a utilização de algum meio idôneo que registre essas provas. A gravação em vídeo, ainda de acordo com a procuradora, é importante porque dá uma segurança jurídica tanto para a instituição quanto para o candidato. A filmagem, ela dá uma segurança jurídica muito grande, não só para a instituição que está realizando o concurso, quanto para os candidatos. Para a instituição, a própria Polícia Federal, ela, com base nas filmagens, atesta a lisura do certame, ela evita eventuais alegações de má-fé por parte de algum candidato, porque, como está filmado, tem como verificar ali. Facilita a análise dos recursos apresentados em face dos testes de aptidão física. E para os candidatos, é a segurança e propicia a eficácia do contraditório e da ampla defesa. A decisão ela foca no princípio da publicidade, no dever de transparência da administração pública e realmente permite um maior controle desse teste. Vamos agora a um rápido giro pelas decisões de primeiro grau da Justiça Federal da Primeira Região. A Justiça Federal da Bahia condenou os Correios a regularizar imediatamente a entrega das correspondências no município de Jequié. Em caso de descumprimento, a estatal estará sujeita ao pagamento de multa diária no valor de R$ 100. A ação contra os Correios requerendo a regularização dos serviços, assim como a condenação da estatal por danos morais e materiais, foi movida pelo Ministério Público Federal. Ao analisar o caso, a Justiça Federal entendeu que os Correios cometeram afronta grave ao Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a postura da estatal feriu o princípio da eficiência do serviço público. A Justiça Federal do Pará condenou o município de Cametá a viabilizar nova forma de concepção para a rede de drenagem de águas pluviais no entorno da Reserva Particular do Patrimônio Natural Osório Reimão. A ação requerendo a condenação do município foi proposta pelo Ministério Público Federal. Na denúncia, o MPF sustentou que a poluição da unidade de conservação se deve a obras realizadas pela Prefeitura de Cametá sem a observância das normas ambientais. Na decisão, o juiz entendeu que ficou devidamente configurada a ocorrência de dano ambiental e da possibilidade de proliferação de doenças. Por fim, o juízo ressaltou que toda reserva ambiental, na condição de unidade de conservação, deve ser protegida e preservada pelo poder público. Em Minas Gerais, a Justiça Federal proibiu a Associação de Proteção Veicular de atuar no mercado de seguros em todo o território nacional. A decisão foi tomada após a análise de ação movida pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Segundo a SUSEP, a Associação de Proteção Veicular estaria atuando de forma irregular no mercado de seguros. Ao analisar o caso, a Justiça Federal entendeu que a Associação de Proteção Veicular deve ser qualificada como uma entidade de socorro mútuo, onde seus membros colaboram para evitar o prejuízo de outros. Conheça depois do intervalo a história de vida e superação dos novos juízes federais que tomaram posse na Primeira Região. Já voltamos. Conquistar uma vaga em concurso público não é tarefa fácil e conseguir a aprovação em um concurso para juiz federal é ainda mais difícil. Mas 56 candidatos alcançaram essa vitória e se tornaram os novos juízes federais que vão atuar na Justiça Federal da Primeira Região. Conheça um pouco do caminho percorrido por alguns deles para conquistar o cargo. Uma profissão que envolve muita responsabilidade, dedicação
e disposição para encarar o grande volume de trabalho e a pressão por produtividade. Estamos falando deles, dos juízes. As dificuldades de quem pretende se tornar um magistrado já começam lá atrás, nos estudos. É preciso encarar uma rotina pesada com os livros. A disputa por uma vaga é enorme, mas essas 56 pessoas conseguiram a aprovação como juízes federais substitutos do TRF da Primeira Região. E para eles, a posse foi uma verdadeira vitória. Me preparo para a magistratura desde 2010, novembro de 2010. Inicialmente me tornei magistrado estadual do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao longo da preparação do Espírito Santo estava me preparando também para a magistratura federal. E felizmente consegui alcançar esse resultado, não é fácil, uma preparação bastante diversa para a magistratura estadual e federal, mas consegui realizar esse sonho. Para o juiz federal Rolando Espanholo, o resultado do concurso foi um presente depois de tantos desafios que precisou enfrentar na vida. Natural de Sananduva, interior do Rio Grande do Sul, filho de um ex-borracheiro e de uma ex-costureira, ele teve que começar a trabalhar cedo. Aos 9 anos de idade, já consertava pneus e lavava carros com o pai e os irmãos. Depois se tornou costureiro e, posteriormente, para conseguir pagar a faculdade, trabalhou como vendedor ambulante. Já quase na parte final do curso, eu consegui o crédito educativo e aí passei a trabalhar como advogado estagiário. Em 98, eu colei grau, fui fazer o exame de seleção da Escola da Magistratura do Rio Grande do Sul. Na minha surpresa, acabei sendo selecionado, consegui uma boa nota e fiquei 1 ano em Porto Alegre fazendo a Escola da Magistratura Estadual. Para alcançar o tão sonhado cargo de juiz federal, ele conta que foi preciso estudar muito. Em virtude até da necessidade, eu não tive como abdicar do trabalho. No início, eram nos horários que tínhamos disponíveis. Eu sempre tive o hábito de acordar muito cedo, eu estudava normalmente das 5 até as 7, 7h30, ia trabalhar, tinha meu dia de trabalho, eu retornava e estudava das 7 até as 10h30, 11 horas. Finais de semana, sábados e domingos, nos últimos 4 anos e meio, praticamente vida social, eu tive que abrir mão até para conseguir conciliar. Agora, com o sonho realizado, ele espera fazer um bom trabalho. É uma atividade que requer muita responsabilidade, porque, querendo ou não, por força da necessidade dos atributos da profissão, a gente acaba mexendo com a vida de pessoas, mas é uma expectativa muito positiva, mas eu tenho a noção de que eu conseguirei aí ser muito feliz na carreira e dar a minha contribuição aí para a sociedade na forma que ela espera do magistrado federal. Para a juíza federal Alessandra Baldini, o caminho até a aprovação também foi longo e exigiu muita dedicação aos estudos, mas a história dela se diferencia pelo início da vida profissional. Alessandra começou nas passarelas como modelo, mas a paixão mesmo era pelo direito. Eu cheguei a sofrer preconceito na época como modelo, realmente tinha essa impressão de, não, se é modelo, não pode ser boa na escola, né? Não pode tirar notas boas, mas eu sempre fui uma boa aluna, sempre estudei, fui dedicada, mas tentava conciliar com a vida de modelo. Então teve um período que eu tranquei a faculdade, viajei, dediquei para a carreira de modelo, voltei, eu brinco que eu aposentei, né? E depois eu participei do MIS, mas já era durante a pós-graduação. Depois, já fazendo pós-graduação e pensando em seguir firme nos estudos para conquistar uma vaga de juíza, Alessandra mais uma vez voltou ao mundo da beleza. E ela foi eleita a mulher mais bonita do Distrito Federal em 2011. Recebeu a faixa do Miss DF, mas já sabia que o objetivo era outro, se tornar juíza federal. Aqui é um sonho realizado, não preciso fazer mais concurso nenhum. Esse era exatamente o que eu queria, era o TRF da Primeira Região, ser magistrado federal, então é o início de carreira. Eu espero agora a dedicação total para a carreira, me preparar profissionalmente. Expectativa e alegria compartilhada por outros magistrados e maior ainda para este casal. No caso deles, a felicidade é dupla. Monique e Rodrigo tomaram posse como juízes juntos. Com o concurso veio o meu noivo. Foi aprovado juntamente comigo e empossado hoje também. A gente primeiro conversou por WhatsApp, porque temos um grupo dos aprovados, e aí a gente foi se entendendo até que a gente começou a namorar e já estamos noivos.
federal Pedro Felipe de Oliveira Santos foi aprovado em primeiro lugar no 14º concurso para juiz federal do TRF da Primeira Região em 2013. Bem-vindo ao Inteiro Teor, Pedro. Como foi essa batalha de ser aprovado em primeiro lugar num concurso tão concorrido? Bem, a aprovação para a magistratura federal inicialmente é um sonho de muitos estudantes de direito e, acima de tudo, o que primeiro surgiu foi o sonho, essa vontade de exercer essa vocação, essa profissão que eu considero tão bonita. E, a partir de então, surgir a instrumentalizar todas as minhas experiências, todos os meus estudos para lograr êxito nesse projeto pessoal. São anos, não meses, anos de estudo, porque passam diversos estudantes com a renúncia de atividades pessoais, inclusive também profissionais, para obter a preparação necessária para o cargo. As provas são difíceis, há um desgaste psicológico e físico muito grande, mas ao fim a sensação de dever cumprido, a leveza que se sente ao se obter a aprovação é realmente indiscutível. Pedro foi aprovado com 25 anos e hoje ele está com 27 anos e faz um belo trabalho na Justiça Federal do Amapá. Como está sendo essa experiência para você? Em 2 anos de carreira, essa é a minha terceira lotação. A minha primeira lotação foi Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, posteriormente Brasília. Essas 2 primeiras lotações como juiz substituto e posteriormente a difícil decisão de titularizar no estado do Norte, no estado do Amapá, que me recebeu de braços abertos, uma estrutura muito boa. São experiências extremamente diferentes e extremamente ricas. O perfil dos casos, o perfil das partes, o perfil dos advogados diferem de acordo com a região. Então, no estado de Goiás, tive experiências de um tipo, em Brasília, experiências completamente diferentes, e agora num lugar também diferenciado. E agora você é o palestrante no curso de formação da SMAF para os novos juízes aprovados no 15º concurso do TRF da Primeira Região. Quais os aspectos que serão abordados nesse encontro? Os 2 anos propiciaram uma experiência bastante proveitosa e a intenção da SMAF em convidar um juiz com pouco tempo de casa para vir conversar com os novos magistrados foi justamente essa, trazer o olhar de alguém que começou há pouco tempo, mas que já vivenciou algumas experiências bastante proveitosas. Então, vim dialogar com os novos magistrados acerca das angústias e das experiências que vivi nesse período, inclusive para que eles se identifiquem do modo que as mesmas sensações que eles têm hoje, essa natural insegurança inicial que se tem, o peso da responsabilidade, a absorção do conceito e da consciência do que é julgar o próximo, tudo isso precisa ser tratado, conversado, refletido. Então, quando eu estava tomando posse há 2 anos atrás, eu trazia comigo, e todos os que estavam tomando posse traziam consigo várias angústias. O que a sociedade espera de um magistrado em 2015? O que o Poder Judiciário espera de um magistrado em 2015? Qual é o nosso lugar nessa construção de democracia? Como julgar melhor? Quais são as nossas possibilidades? Quais são os nossos limites? O que a Constituição tolera? O que a Constituição não tolera que faça o magistrado? Então, são essas questões, são essas tentativas de provocação que eu vim trazer para os novos colegas. Não no sentido de trazer respostas prontas e acabadas, mas no sentido de provocá-los a pensar e a refletir sobre a relevância e a responsabilidade do nosso trabalho, né? Agora, e a reação do público quando chega e tem contato com um juiz tão jovem? Como é que é essa reação? Você teve alguma experiência? Eu me recordo sempre de uma audiência ainda em Aparecida de Goiânia, quando uma audiência de juizado especial de um caso de aposentadoria rural, e quando eu adentrei a sala de audiência, uma senhora humilde me viu entrando na sala de audiência e não conseguiu espantar a surpresa e falou: minha Nossa Senhora, é um moleque que vai julgar o meu processo. E naquele momento o advogado ficou completamente constrangido, o procurador do INSS também constrangido, e ela viu que eu tinha escutado, mas eu não me chateei com aquela situação. Voltei até ela, fui até ela, cumprimentei a senhora, falei: olha, eu sou o Pedro, sou o juiz que vai julgar o seu processo, não se preocupe,
que apesar da pouca idade, o seu processo vai ser analisado da melhor forma possível, da forma mais imparcial, e se ao fim a senhora preencher os requisitos para a obtenção da aposentadoria que a senhora precisa, não se preocupe que isso vai ser deferido. Voltei, fizemos audiência, escutei a parte autora, escutei as testemunhas e, ao fim, julguei procedente o pedido ainda em audiência. E, enquanto ela chorava, emocionada, eu não perdi a oportunidade de brincar também. Falei assim, está vendo? A senhora não queria que o molequinho aqui julgasse o processo e a senhora ganhou a aposentadoria. Ela, não, me desculpe, eu estava brincando. Eu falei, não se preocupe. A maioria dos juízes aprovados passam a exercer um cargo muito importante. Como que é transitar entre a humildade e o poder com tão pouca idade? Bem, é um exercício de equilíbrio, de maturidade, de aprendizado diários, de não confundir o poder institucional que o magistrado tem para exercer o seu mistério, a sua função, com questões pessoais do dia a dia. Eu sempre digo, o juiz é um homem, é uma mulher, é um ser do mundo, é um integrante da sociedade, vai ao supermercado, vai ao cinema, vai ao restaurante, tem uma vida privada normal como qualquer outra pessoa e onde inicia o institucional e encerra o pessoal e vice-versa. Então, é um exercício mesmo de não se deixar se iludir com, digamos, esse falso glamour que muitas pessoas acham que a profissão tem e realmente trabalhar a questão sobre a responsabilidade. Hoje, o conceito de poder e o conceito de legitimidade, eles estão ressignificados. A outorga de poder a qualquer agente público não lhe confere legitimidade de nada. Essa legitimidade ela precisa ser conquistada, ela precisa ser confiada. E isso só acontece com um trabalho sério, com um trabalho responsável e com condutas republicanas. Então, é por isso que a sociedade, num contexto que nós vivemos de democracia, não mais tolera determinadas condutas. E nós, agentes públicos, nós temos que ter consciência de que nós não somos juízes, nós estamos juízes, nós exercemos qualquer poder de forma temporária, de forma precária e, acima de tudo, eu não sou o juiz Pedro, eu sou o Pedro, que no meu ambiente de trabalho, que quando sou demandado para tal, realizo as minhas funções e as minhas responsabilidades. Agora, o que a sociedade espera desse magistrado em 2015, porque é diferente do que se esperava do magistrado há 10, 20 anos atrás? Principalmente um magistrado que saiba olhar cada processo e saber que ali está presente uma vida, estão presentes angústias, estão presentes problemas que são trazidos a você para serem resolvidos. Muito mais do que julgar, além de julgar, é preciso ter a certeza de que a solução que nós, como magistrados, estamos colocando para aquelas partes que nos procuram, efetivamente pacificam conflitos, efetivamente solucionam os problemas postos. O magistrado que saiba ver o outro, o magistrado que saia da sua capa, que conheça a realidade que julga, que saiba sentir e, ao mesmo tempo, racionalizar aquela situação. O saia da sua capa é se colocar na pele do outro. Se colocar na pele do outro, não viver trancafiado em gabinete. Juiz não pode ser rábula de gabinete. Ele deve... eu sempre brinco com alguns amigos, o juiz tem pernas. Então, ele precisa andar na secretaria da vara, ele precisa andar pelo tribunal, ele precisa andar pela cidade onde ele atua e, acima de tudo, conhecer bem para julgar. Obrigada, Pedro, pelas suas informações e bem-vindos os novos juízes que passam a integrar a Justiça Federal da Primeira Região. O inteiro teor fica por aqui. Confira nosso programa no portal do Tribunal. Até um próximo encontro.